Boa noite, pessoal. Continuando a nossa aula sobre SQL, o curso introdutório, vamos começar a aprender alguns comandinhos na prática. Para isso, conecte com o seu SQL, vem o quero aqui e vamos começar a escrever alguns códigos, né? O que eu vou fazer? Vou comentando aqui umas partes que der, ok? O que eu vou fazer? Vou criando uma base de dados, ok? Vou criar uma base de dados. Para isso eu vou usar o comando create database e o nome da minha base de dados. Suponhamos que eu vou querer que chame aula, ok? Não vou executar por enquanto esse comando aqui não. Vou escrever um outro comandinho aqui. Para mim, suponhamos que eu criei. Vamos criar. Vamos selecionar a linha e vou colocar execute, ok? Ó, aqui embaixo eu tenho a linha. Comando completado com sucesso. Se eu vier clicar aqui, ó, eu tenho aula aqui. Se eu quiser mais, até aí tudo bem. Criei minha database aula. Agora eu preciso usar. Então eu vou fazer, escrever aqui, ó, estabelecer conexão com banco de dados. O que eu vou fazer? Eu só vou usar esse comando use aula. Vou selecionar e vou executar. Olha, após feito isso, olha aqui. Então já comecei, já estou usando meu banco de dados aula. E um comando para eu eliminar meu banco de dados. Vou colocar eliminar base de dados. O que eu vou fazer? Eu vou escrever drop que é a database que eu quero excluir. Qual que eu quero excluir? Eu vou selecionar e vou executar. Bem, vai falar assim, ó, eu não posso excluir meu banco de dados aula porque eu estou usando ele. Então, para me excluir, eu tenho que eu vou selecionar outro aqui. Olha que eu usei aqui, o meu combo box, certo? Agora sim, eu vou executar o meu comando. Viu? Comando completado com sucesso. Então, se eu vier aqui, ó, já não tem aqui mais. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, então, criar nossa database aula. Vamos usar ela e não vamos dar um drop database, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui no database e vou ver aqui que já criou o meu banco de dados aula. Agora, que a gente, se eu clicar nesse mais, eu tenho tables, o diagrama do meu banco de dados se quiser. Aqui eu posso criar minhas views sem nome. Aqui eu tenho meus procedimentos, eu tenho estudo procedimento, funções, triggers que a gente pode falar, rules também. Eu posso estar fazendo o seguinte, eu posso estar criando manualmente uma tabela, clicando no botão direito do meu table, ele vai abrir aqui para mim, eu vou poder digitar aqui. Essa é uma forma mais rápida. Mas é o seguinte, a gente precisa saber como escrever uma tabela via código, ok? A gente vai criar primeiro uma tabela simples, que vai possuir os dados do nosso sistema. Ela vai ser composta por linhas e colunas que simbolizam os atributos e as entidades que ela representa, entendeu? Aqui na minha tabela, toda coluna da minha tabela vai ter que conter um data type, ou que eu expliquei na aula passada, que seria varchar, int, double e por aí vai, ok? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Coisa bem simples, ó. Vamos criar uma tabela aqui. Já estou usando minha use aula. O que eu vou fazer? Então, eu vou colocar aqui, ó, criando
tabela. Então eu vou fazer create, que a gente aprendeu, table. Eu vou definir um nome para minha tabela. Vou colocar de cliente. O que eu vou fazer aqui agora? Esse comando aqui, ó, essa linha, cria a tabela, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir e fechar parênteses aqui. Uma vez, tem gente, não sei, vai do gosto de cada um. Tem gente que prefere fazer assim, coloca o parênteses, abre o parênteses aqui e fecha aqui. Eu não, eu prefiro abrir e fechar e trabalhar aqui. Então, um tab para frente. O que a gente vai fazer? Vamos definir duas colunas para a nossa tabela cliente. Eu vou querer code cli, que é o código do meu cliente. Vou definir um tipo, que é do tipo inteiro. E vou definir o nome cli, que seria do meu cliente. Eu vou definir char de 30, ok? Seria 30 caracteres que eu posso estar inserindo nessa coluna, ok? O comprimento, o tamanho de caracteres dentro dessa linha aí, que vai ser permitido somente 30. Eu vou selecionar aqui esse comando inteiro e vou executar. Bem, já tenho aqui o comando completado com sucesso, foi criado. Depois disso, a gente criou nossa tabela. E agora, como que eu vou inserir os dados dentro dessa tabela? Bem simples. O comando que insere os dados dentro de uma tabela é o comando insert. Vou mostrar para vocês como é muito simples a gente estar inserindo os dados. Eu vou fazer insert, seria o comando que eu falei, into o nome da minha tabela, que é cliente, values. Vou explicando para você. Abre e fecha aspas simples. E eu vou colocar... inventar um nome. Ana de Souza. Vou fechar aqui. Para ficar mais fácil, vamos colocar 5 aqui. Vou dar um Ctrl C. E vou colar 5. 4, 5. Eu vou vir aqui, eu já vou mudar 2, 3, 4, 5. E o nome Mariana. Vamos fazer diferente. Vou colocar Ana de Souza para não ficar tudo maiúsculo. Mariana de Souza. Vou colocar aqui Carlos Henrique. Eu vou colocar aqui embaixo Rosana de Souza, só tem Souza aqui, né? Oxi. E vou colocar Adriana de Souza. Coloca Carlos de Souza também. Souza. Bem, vou selecionar isso aqui. Tem que, para mim poder inserir os meus 5 clientes. Vou vir executar. Bem, ele mostra para mim que 5 linhas foram afetadas. Então quer dizer que eu criei 5. Eu tenho 5 clientes na minha tabela agora. Tá, feito isso, como que eu faço para mim ver a estrutura da minha tabela? Então, a gente vai executar o comando que chama select, para ler os dados que foram inseridos na tabela, ok? Então, para isso eu vou fazer select, asterisco, from cliente. Vou selecionar e vou executar. Ok? Aqui, vocês podem ver os clientes que a gente foi inserido, o nome da coluna que foi inserido também, ok? O que mais que a gente pode dar? Algumas observações que eu tenho que fazer aqui para vocês. As stringas de caracteres, ela deve ser escrita em apóstrofos, ok? O que mais? Bem importante. Cada valor da coluna deve ser separado por vírgula, ok, pessoal? No SQL Server, a cláusula into, que seria essa aqui, ó, pode ser omitida da sintaxe insert.
eu posso simplesmente apagar isso aqui, ok? E eu posso muito bem vir aqui e dar um outro execute. Eu vou falar que foi 5 linhas afetadas. Se eu vier aqui e fazer um select, eu tenho 10 clientes agora, ok? Então, vamos entrar em outro detalhe aqui agora. Vamos agora excluir essa tabela. Eu não quero mais essa tabela, então a gente vai partir para o comandinho que chama drop, que eu já falei nele antes. Para poder estar fazendo esse comandinho é bem simples. A gente vai vir aqui, vai simplesmente escrever drop table, a gente exclui a tabela e o nome da tabela que a gente quer excluir, ok? Eu vou vir execute, o comando foi executado no sucesso. Agora, se eu vier aqui e tentar selecionar minha tabela, o que acontece? Ó, nome do objeto inválido do cliente. Então, ele não achou o cliente, não tem a nossa tabela cliente que mais no nosso banco de dados, ok? Agora vamos aumentar um pouquinho dos tipos aqui, ok? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma vírgula, vou colocar rua do meu cliente, vai ser chá de 20. Vamos colocar também o fone CLI, que vai ser char de 10, vírgula, e para terminar a gente vai colocar o e-mail. Acho que tá bom. E-mail CLI. Vou colocar char de 20, tá? Ok? E eu vou aqui, vou criar minha tabela. Então, criei minha tabela. Se eu vir aqui e dar um select, eu tenho só a estrutura da minha tabela: código, nome, rua, fone e e-mail. Então aqui eu vou inserir os restantes. Vou colocar aqui, vou colocar rua A, vou colocar o fone está com 10, eu vou colocar assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Eu vou colocar agora o e-mail, aqui eu vou colocar ana@hotmail.com, e já para agilizar nosso lado, eu vou simplesmente só copiar aqui, ok? Vírgula. Senão a gente vai ficar perdendo um tempo digitando, ok? Que mais? Eu não vou ficar digitando aqui, né? Porque senão a gente vai ficar perdendo um tempo, não falei. Eu vou vir aqui agora selecionar e vou executar. Bem, 5 linhas minhas foram afetadas. Eu vou agora selecionar aqui e vou executar. Bem, aqui como vocês podem ver, eu tenho 5 clientes meus com a rua, telefone e o e-mail já preenchido bonitinho aqui na nossa tabela. Tá? Agora vamos partir para um outro comandinho. Ou se a gente vamos fazer o seguinte, vamos dar um drop aqui nessa tabela, vamos criar ela, mas vamos criar vamos acrescentar mais um campo. Vamos acrescentar o campo de salário do meu cliente. Eu vou colocar do tipo decimal 18, aceitando 2 casas decimais. Vou criar aqui, criei, e agora aqui eu vou informar o meu salário do meu cliente, ok? O salário do cliente fica a critério de cada um, ok? Eu vou copiar aqui para ficar mais rápido. Eu vou só mudar aqui o final, tá, pessoal? 20, 30, 40, 50. Já seleciono aqui, execute, já selecionou. Beleza, e aqui eu já tenho o meu salário na tabela, ok? Mas quando você estiver desenvolvendo, lógico, vocês vão ver todas as necessidades da tabela e assim conforme vocês vão criando
Aí, ok? Agora a gente vai, vamos de novo. Suponho que a gente está criando nossa quarta tabela. Dá um drop aqui. E vamos acrescentar mais um campo. Agora eu quero o campo, vamos pensar aqui, data clear. Date time. Ok? E agora eu quero com a data. Bem simples. Eu vou vir aqui. Vou colocar aqui. Eu vou colocar 5/15/2. Aqui no SQL, a forma da data é diferente, tá? Não é dia, mês e ano. É mês, dia e ano. Não é dia, mês e ano, ok? Tem isso que a gente tem que ficar atento. Paga. Aqui eu tenho o mês 6, o mês 9, o mês 10, o mês 12. Só para exemplificar para vocês. Quanto ao ano, você não precisa se preocupar não. Vamos ver aqui, gente. Sim. Esqueci de criar a nossa tabela, né? Ok, criei a tabela. Insert. Ok, já inseri minhas linhas. Bem, eu já tenho aqui a minha data. Aqui aparece diferente, aqui aparece ano, o mês e o dia. Ok? Porque no caso, vamos dar um exemplo. Vou tentar inserir no outro. Só que eu vou inserir ao contrário. Ó. Vou colocar o dia 20, o mês 10, 2001. Vou tentar inserir. Vai dar um errado. Vai falar assim que a conversão ele não aceita. Que ele não aceita dia, mês e ano. Ele aceita o mês, o dia e o ano. Ok? 30/10/2001. Eu posso colocar, se eu quisesse, aqui se eu quisesse, se eu colocasse 13 aqui também, ele ia aqui, para vocês verem, 2013. O ano não importa, eu posso colocar, vamos lá, 12, 11, 13. Vamos executar tudo de novo aqui, só para a gente encher a tabela de dados. Ok? Bem, eu acho que essa parte de criar tabela, usar dados, excluir, acho que está funcionando, tá legal. Ah, só faltou uma coisa aqui. Só criar essa tabela de novo. Eu posso executar esses dois comandos ao mesmo tempo, tá? E se eu vier aqui, ó, vamos clicar aqui, vamos atualizar, eu tenho aqui minha tabela cliente, ok? E aqui, se eu entrar, eu tenho toda a estrutura da minha coluna. Se eu tivesse chave, se eu tiver constraint aqui, trigger, aí por vai. Se eu vier aqui, ó, vou deixar para entrar nessas definições um pouquinho mais para frente, tá? Isso é um pouquinho do modo um pouquinho mais avançado, certo? Bem, eu acho que a introdução nossa da parte de criar tabela, criar minha base de dados, usar minha base de dados, excluir minha base de dados, criar a tabela, inserir os dados, selecionar os dados que estão lá dentro e deletar minha tabela. A gente finaliza aqui agora. Depois, mais para frente, a gente vai começar um outro módulo. Aos pouquinhos a gente vai dificultando, ok? Então, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, dê seu joinha, comentem e até a próxima aula.